Então, boa noite a todos. Satisfação revê-los. Não se acanhem, podem aparecer aqui na nossa câmera. É sempre bom olhar para vocês, é sempre satisfativo olhar para vocês. Nós começamos a trabalhar na aula passada a respeito dos sistemas jurídicos. Começamos a discutir sistemas jurídicos, falamos do sistema que o Brasil adota, que é da Continental Law, baseado inicialmente com o sistema alemão. Falamos... tudo bem, Vinícius, não tem problema. Falamos do sistema francês, subsistema francês. Falamos do sistema da Common Law, que, veja, todos eles têm sua lógica, sua construção, seu pensamento, profundamente coerentes com a posição do qual a sociedade começa a se desenvolver a partir desse pensamento. Hoje nós vamos estudar o terceiro sistema, que é um sistema bastante peculiar, porque para poder entender esse sistema, nós temos que entender o nosso sistema. Nós temos que entender a nós mesmos, para poder fazer um comparativo e poder compreender o contexto em que vai se desenvolver esse sistema, o chamado sistema islâmico. É inevitável fazer uma comparação de como surgiu o cristianismo e como surgiu o islamismo. Vejam, o islamismo vai surgir também em razão do cristianismo. Como? Eu explico. Para vocês que estão me vendo, faz muita diferença saber se o Espírito Santo provém de Deus Pai ou provém de Deus Pai ou de Deus Filho? Faz muita diferença? Faz diferença? Acho que faz diferença. Se o Espírito Santo provém de Deus Pai ou provém de Deus Pai e de Deus Filho? Não. Não. Sim. Para nós é algo que não faz muita diferença. Mas, nessa posição, provavelmente, séculos atrás, vocês seriam queimados como hereges, como pessoas não crentes. Por que uma coisa dessa, professor? Por que uma linha desse pensamento? Porque a grande questão do cristianismo é qual a natureza de Jesus Cristo. Qual é a natureza de Jesus Cristo? Esse é um paradoxo. Porque é o seguinte, o cristianismo ele surge na província mais atrasada do Império Romano. Era a província da Síria, e depois que vai se tornar a Judéia. Mas ela surge em um contexto muito curioso. Tanto que nós vamos ter ali os textos bíblicos, o Novo Testamento, são escritos a partir de 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. Então, nós estamos em um mundo helenizado, romanizado, e o cristianismo, para poder se impor no Império Romano, ele vai ter que se adaptar ao Império Romano. Isso é um aspecto muito importante. Muito importante. Por que ele vai ter que se adaptar ao Império Romano? Porque senão ele não ia ser predominante. Então, quais são a imagem que nós temos, por exemplo, de Deus? Qual é a imagem primeva que vocês têm de Deus? Quando vocês imaginam Deus, vocês imaginam como?
Bom, eu não sei, mas eu sempre imaginei um senhor de barba longa, de um olhar severo, aquele que está ali na Capela Sistina, quem já esteve na Capela Sistina deve ter visto o mito da criação. É um senhor de barba longa, de um olhar severo. Ele é a imagem e semelhança de Júpiter, ou Zeus. Então, o nosso Deus, que nós imaginamos, nós temos muito da ideia de Júpiter. De Júpiter. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o mensageiro. A imagem do Espírito Santo, ela é associada com a pomba. A pomba era o símbolo de Hermes, ou Mercúrio, que era um dos deuses mais populares de Roma. Então, ele é o mensageiro. Ele é o mensageiro. A Virgem Maria, em tudo, menos no nome, uma deusa. Nós temos aí o culto mariano, temos os irmãos maristas, tem várias igrejas dedicadas a ela. A padroeira do nosso país uma das Nossas Senhoras, das múltiplas imagens de Nossa Senhora, Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora, ela vai conter dois aspectos importantes. Ela vai conter a sabedoria de Palas Athenar, também chamada de Minerva, mas ela também vai ser mãe. E nessa condição de mãe, vai ter as qualidades de Hera ou Juno, a esposa de Zeus ou Júpiter. Então, veja, nós fizemos uma troca curiosa, ela vai revestir-se de um aspecto curioso. A novidade era o próprio Jesus Cristo. Então, esta é a grande novidade do cristianismo, não são as imagens ao redor, mas é a própria ideia de Cristo. Tá, professor, não estava falando, não é uma aula de teologia, é aula sobre o sistema islâmico. Aí que está. É uma aula sobre o sistema islâmico, mas para entendermos o sistema islâmico, nós temos que entender o que aconteceu lá no início da era cristã. A controvérsia em relação a Jesus Cristo era uma controvérsia muito grande. Qual era a natureza de Jesus Cristo? Era tão grande essa controvérsia que mesmo quando o cristianismo foi admitido como religião oficial por Constantino, então o símbolo do cristianismo, sobre esse símbolo vencerás, então colocou uma cruz, mas o que acontecia para os romanos, que não eram cristãos ainda? Os romanos, eles adotavam o Sol Invictus, um derivativo do Zoroastro. Então, a ideia do Sol Invictus, ele era representado por um círculo raiado. E se comemorava a data do Sol Invictus, dia 25 de dezembro. A comemoração era 25 de dezembro. Bom, foi fácil. Então, você coloca uma cruz nesse círculo raiado, e Jesus Cristo passa a nascer dia 25 de dezembro. Eu não estou aqui colocando dúvidas, ou não é nada disso, estou falando em termos históricos. A questão da religião é uma questão de fé, é uma questão de crença, e isso é uma coisa pessoal. Mas eu estou dizendo como é que ele entrou no universo romano. Como é que entra no universo romano? Então, ele entra no universo romano desta maneira. Ele passa a ser comemorado dia 25 de dezembro, a data do nascimento de Jesus Cristo. E aí começa a haver a discussão a respeito da natureza de Jesus Cristo.
E isso foi um embate enorme, e é um aspecto importante. Não importa qual o segmento cristão, não importa qual o segmento cristão, todas as religiões cristãs, todas elas, seguem os sete primeiros concílios da igreja. Todos, todos, todos. Os 7 primeiros concílios, que vão falar da formação da fé cristã. Os outros concílios vão falar, daí os protestantes, por exemplo, os pentecostais, eles não vão aceitar as outras, os outros concílios, a partir do 8º concílio. Mas os 7 primeiros concílios, todos, 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 todos vão seguir, porque eles são formadores da fé cristã. Da fé cristã. Pois é, nenhum desses concílios, então, havia um grande debate, um grande embate, qual era a natureza de Jesus Cristo. Qual que era a natureza? E existiam 3 correntes. 3 correntes. Então, o concílio de Éfeso, os 2 concílios de Nicéia I e o concílio de Éfeso, que vão dar a estrutura da fé cristã. A estrutura da fé cristã. E isso é muito importante. Nós temos que entender o contexto em que vai surgir daí o islamismo. O islamismo vai surgir decorrente de um contexto, e um contexto importante. Então, este embate, nesses concílios, ele vai... Então, são 3 grandes correntes que lutam pela natureza de Jesus Cristo. Tem uma corrente que é do bispo Ário, o arianismo. Ela é muito sedutora. Ele coloca que Jesus Cristo é um homem muito especial, mas é um homem. Então, a natureza de Jesus Cristo, ela é humana, é natureza humana. E os seguidores de Ário, eles vão se espalhar pelo mundo todo. Então, toda a parte onde está... Ário era bispo chegou a ser bispo de Alexandria, no Egito. Vai ter muitos seguidores, muitos seguidores. Né? E os seguidores de Ário vão catequizar os germânicos, os povos germânicos, vão ser catequizados por cristãos arianos, que era mais fácil, né? Colocar, então, a natureza de Jesus Cristo, ele é um homem especial. Mas é um homem. Então, temos o Deus e tem o Jesus Cristo, que é um homem. Né? Então, a primazia é de Deus, então o Espírito Santo provém só de Deus, não provém de Jesus Cristo. É um aspecto importante este. Esse é um aspecto importante. Então, os povos germânicos, à exceção dos francos, os francos vão se converter ao catolicismo romano, mas eles também, inicialmente, eram arianos, porque era mais fácil de compreender. Eram arianos. Um outro segmento menor, era os dos monofisitas. Os monofisitas defendiam que a natureza de Jesus Cristo era divina. Ele só tinha a natureza divina. Mas venceu a terceira corrente, que vai ser personificado no chamado credo nepomuceno. Então, o credo niceno-constitupolitano, que coloca de uma forma bem interessante, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Filho unigênito de Deus. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai. Então, ele tem a mesma substância do Pai.
Tem a mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Opa! Opa! Então, ele tem a natureza divina e tem a natureza humana. Então, ele vai ter duas naturezas. Vai ter duas naturezas. Então, esse é o aspecto importante. Esse credo, ele sintetiza a fé cristã. A fé cristã. Claro, a parte final, né? Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Então, mas isso é a síntese da fé cristã. Claro que a parte final ali vai ser modificada, mas essa primeira parte, todos os cristãos vão seguir. Todos os cristãos vão seguir. Claro que alguns não vão considerar a Virgem Maria como virgem ou como mãe de Deus. Vai ser uma mulher, etc. Mas a essência do cristianismo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1, realmente é um aspecto muito interessante da fé cristã. E para entender esse 3 em 1, 1 em 3, nós vamos usar os ensinamentos de Santo Agostinho. Que aquele sonho é mais fácil nós entender que toda a areia do mar passe por esta agulha do que você compreender o mistério da Santíssima e Indivisível Trindade. Por quê? Porque é uma questão de dogma, não é uma questão de lógica, não é uma questão de nada, é uma questão de crença. Só isto. É uma questão de crença. Ou você acredita ou não acredita. Só isto. Mas por que esse fato é importante para a nossa história? Para o nosso sistema islâmico? Porque na região onde vai surgir Maomé, é uma região que vai ter uma intensa atividade do arianismo. Uma intensa atividade do arianismo. Maomé, ele é um cameleiro. Cameleiro é chefe de caravana. É um chefe de caravana. E não sabia ler nem escrever, mas não quer dizer que seja tosco. É um homem muito vivo, um homem que pertence ao clã dominante em Meca. A família dele tem uma projeção muito grande dentro do domínio de Meca. E segue a vida em contato com outras tribos, outros povos, e vai aprender muito com esses outros povos. E aos 44 anos vai ter esta visão, em que vai aparecer o arcanjo Gabriel e vai ditar para ele quais são as normas. Ele não sabe ler nem escrever, vai encarregar os escribas e vai construir, então, o Corão, o livro que vai reunir a verdade a respeito do que ele acreditava. E vai ser baseado muito no cristianismo ariano. Em muito do cristianismo ariano. Muito, muito, muito. Ele vai chamar Jesus Cristo de profeta, vai chamar Abraão de profeta, vai chamar Isaac de profeta. Ele é apenas o último e maior dos profetas. Ele não retira a sua natureza humana. Não retira a sua natureza humana. Ele se coloca como um profeta, o último e maior deles. E sintetiza a fé, aquele dilema que existia em que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, só diz um Deus. Alá significa, Allaha, vem do siríaco, que significa Deus. Só existe um Deus. E eu sou o último e maior profeta.
E ele vai chamar os judeus e cristãos de os povos do livro. Vai chamar os povos do livro. O referente à Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, os povos do livro ele não vai perseguir, mas os que não seguem, ele vai perseguir ferozmente. Né? Esses são os outros são infiéis. Mas, e a expansão do islamismo vai ocorrer em uma ocasião naquelas grandes coincidências. Naquelas grandes coincidências. Olhando o mapa, vocês vão ver que a Arábia Saudita é um deserto. Tá? E é uma área que você quase não vai proteger. Na época, os dois grandes impérios que existiam na região estavam se degladiando. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, e o Império Sassânida, que é sucessor do Império Parto, que é sucessor do Império Persa. Então, os dois estão sempre se degladiando ferozmente. São lutas ferozes. E coincide nesse momento há um ataque sassânida sobre as fronteiras do Império Romano do Oriente e o contra-ataque do Império Romano do Oriente, e que vai derrotar os sassânidas, mas os dois estão exaustos. As forças chegaram ao fim, estão exaustos. O que acontece? Aparece há um episódio, claro, eu estou aqui colocando 1.400 anos de história de uma maneira mais rápida, mas é para vocês entenderem o seguinte: é Maomé que vai pregar essa nova verdade. Nós tínhamos ali Meca, sempre foi uma cidade de cunho religioso e de cunho econômico. Tínhamos ali a Caaba, onde todas as religiões estavam presentes, se faziam presentes. O que o Maomé pregava não era bem-vindo, ele acaba sendo expulso, vai para a cidade vizinha, que passa a ser a cidade do profeta, Medina, aí passa a ser Medina, e daí, a partir de Medina ele vai conquistar Meca, vai destruir todos os símbolos, à exceção do meteorito negro, que era branco e pelos pecados do homem se tornou negro. Ele vai simplificar a questão da religião e, por questões de higiene, vai introduzir que você tem que estar sempre limpo para alimentos, então ele vai representar um avanço muito interessante para a época. E vai iniciar suas conquistas em cima dos dois impérios, que os dois impérios estão exaustos. Vai destruir o Império Sassânida completamente e vai colocar o Império Bizantino de joelhos, mas não consegue destruir. Mas vai tomar várias regiões do Império Bizantino, inclusive Jerusalém e o Egito. Vai tomar o Egito. E no Egito, a maior parte, nós temos ali um agravante. Temos um agravante no Império Bizantino. O Império Bizantino, vocês já ouviram falar da expressão, isso é uma discussão bizantina, é uma discussão estéril. Pois é, os bizantinos eles vão ter uma capacidade de discutir questões gravíssimas. Uma delas é a questão dos iconoclastas. Eles, claro, a maior parte da população do Império Romano do Oriente, principalmente que está no Egito, e do Egito. O clima do Egito era mais ameno do que é hoje. E o Egito era onde produzia os alimentos para o Império. Então, é uma região estratégica. Não dá para destruir o povo que estava lá. E o povo que estava lá, a maior parte é ariana.
Então, coloca que Jesus Cristo tem a natureza humana. E mais do que isto, eles vão se opor a qualquer culto a santos, a qualquer culto a imagens. Eles são contra imagens. Isso é um aspecto importante. Eles são contra imagens, então a questão são iconoclastas, eles não gostam de imagens, e vem Jesus Cristo com a natureza basicamente humana. Pois é. Então chega, para vocês terem ideia, não houve batalha. Não houve batalha. Porque Constantinopla, ela é, na época, católica romana, e adorava o culto aos santos, adorava as imagens, etc. Em Alexandria, no Egito, na maior parte do Egito, eles não concordavam com isto. Eles eram contrários a isto. E aí chega o invasor, inteligentemente, vai colocar o seguinte, né? Ele conquista o Egito sem batalha, só vai ter batalha em Jerusalém, sem batalha. Ele vai ser recebido sob aplausos e vai ter uma vantagem. Ele vai dizer o seguinte, vocês podem seguir a religião que vocês quiserem, dos povos do livro, com a única diferença que, para seguir a outra religião, você vai ter que pagar imposto. Você vai ter que pagar imposto. Opa! É a parte onde mais dói no bolso do homem, né? O que mais dói é o bolso, né? Essa parte sempre é complicada. Quer dizer que, deixa eu ver, você diz que só tem um Deus. Só tem um Deus. Eu também acredito que só tem um Deus. Ok. Você diz que Jesus Cristo é um profeta, é um homem especial. Eu também acredito que você é um. A única diferença é que Maomé é o último e maior profeta. A única diferença é essa. Então, ele simplificou a religião. Nós vamos ter uma conversão em massa, já que eu não vou ter que pagar imposto. Só a única diferença que tem esse tal de Maomé, eu vou seguir isso aí, sem problemas. Eu continuo tendo as mesmas crenças que antes. Então, nós temos a conversão em massa no Egito. É muito peculiar esse fator. É muito peculiar esse fator. A oposição que os árabes vão enfrentar, ela vai ser ali próximo a Jerusalém, que daí tem as forças bizantinas que acabam sendo derrotadas. Claro, o avanço árabe quase derrota, acaba com Constantinopla, mas daí vai vir a reação. Constantinopla vai recuperar uma série de áreas e vai ficar mais ou menos nesse parâmetro até que eles são derrotados na Batalha de Malclapete em 1054. Eles são derrotados pelos turcos seljúcidas. Essa derrota pelos turcos seljúcidas vai acarretar o enfraquecimento do Império Romano do Oriente de uma maneira que ele não consegue mais se recuperar. Ele vai desaparecer em 1453, com a tomada de Constantinopla. Mas daí já pelos turcos otomanos. Os turcos otomanos, seguidores de Otomã, é uma facção dos turcos seljúcidas. Mas esse é um outro aspecto. Vai ser importante, vai ser um aspecto importante, mas é outra questão. Bom, o fato é que o islamismo vai se impor de uma maneira veloz, porque ela vai combinar questões básicas do ser humano. É como se nós tivéssemos parado nos 10 mandamentos. É como se tivéssemos parado nos 10 mandamentos. A sociedade romana, ela é uma sociedade mais avançada, os 10 mandamentos não iam passar. Então, aí é o cristianismo que se adaptou ao Império Romano. Tanto é que a divisão entre dioceses, arquidioceses, é uma divisão romana. As províncias senatoriais e imperiais eram divididas em dioceses e arquidioceses. Então, o sistema romano apenas seguiu o sistema do Império Romano, o sistema cristão, o sistema católico romano, seguiu apenas a estrutura romana da época. Opa! Então ela teve que se adaptar.
Aqui não. No islamismo, não. Ele vai falar de uma sociedade mais simples e, e essa sociedade mais simples, ela vai, essa influência vai ser muito grande. Por quê? Veja ali, veja o que está aqui no texto. A vida do muçulmano rege-se tradicionalmente pelas ciências geminadas da teologia e da lei. A teologia ensina tudo o que ele deve acreditar, enquanto a lei diz o que ele pode ou não pode fazer. Como eu disse, o cristianismo se inseriu numa sociedade romana que era avançada, já o islamismo numa sociedade mais primitiva. Então, os caminhos que o muçulmano deve seguir estão na Sharia. Significa caminho a seguir. E essa Sharia, o Sharia, ela vai ter uma diferença do que nós, ocidentais, vamos entender por lei. Então, a Sharia, ela vai se diferenciar em três aspectos. Em três aspectos. O primeiro, que sua aplicação é muito mais abrangente do que aquilo que nós entendemos por lei. Uma vez que ela vai incluir toda a ação humana e seus objetivos. Então, todo ato ou omissão estará enquadrado num dos 5 seguintes preceitos: o que é imposto, o que é recomendado, o que é indiferente, o que é reprovado e o que é terminantemente proibido por Deus. Então, ela é toda a minha ação ou minha omissão. Né? Ou fiz ou deixei de fazer. Ela vai estar enquadrada nesses 5 seguintes preceitos. O que é imposto, o que é recomendado, o que é indiferente, o que é reprovado e o que é terminantemente proibido por Deus. Ok. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto. Então, nesse primeiro aspecto, ainda lembrando que para o muçulmano, a Sharia inclui tudo que nós, ocidentais, entendemos por lei. Seja público, seja privado, seja nacional, seja internacional, mais os rituais, detalhes e éticas da conduta social. É como pensar o seguinte: nós vamos ter, quando nós classificamos as normas, elas podem ser normas técnicas e normas éticas. As normas técnicas não têm juízo de valor. As normas éticas, elas compreendem as normas religiosas, as normas de trato social, as normas morais e as normas jurídicas. Essa é a nossa divisão. Nossa divisão. Nós separamos as coisas. Os romanos, eles tinham ali o ius, que é direito humano, e o fas, que é o direito divino, que são coisas diferentes. Na parte relacionada ao direito internacional, que mais tarde vai ser chamado de direito das gentes, mas a parte relacionada era inicialmente de responsabilidade do faz. Se uma guerra era injusta ou injusta, nós vamos ter o colégio dos oficiais que vão decidir isto. Que depois o chefe do colégio dos oficiais é chamado de sumo pontífice, que era um dos cargos que, a partir de Júlio César, vai ser incorporado ao imperador. O imperador também é sumo pontífice do colégio dos oficiais. Depois que ele vai, quando o Constantino ele vai adotar a fé cristã, ele vai se converter, nós vamos ter que o sumo pontífice vai ser o Papa, passa a ser o Papa. Mas antes não. Antes não. A questão, então, a Sharia, ela coloca tudo na mesma condição. Não há diferença da questão dos detalhes e éticas da conduta social, que nós separamos como etiquetas, a questão de etiqueta, que não é exatamente a lei, para eles é. Então, passa a ser importante a maneira como eles se portam na mesa, como comem, e a própria comida. É mais importante o ritual do que a própria alimentação em si. Então, a carne tem que estar purificada. Nós temos
o corte específico, seja halal, seja... então, ele tem que ter uma técnica, primeiro, para que o animal não sofra. E segundo, que seja sempre voltado em direção à Meca. E como o rito é importante, se nós quisermos exportar carnes para os países árabes, nós temos que ter aqui um sheik que supervisione o corte do gado ou do frango, sempre com a expressão, e repetido tantas quantas forem necessárias. Em nome de Alá. 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 Então, é cortada de um corte preciso, sem que haja sofrimento do animal. Isso é um fato importante. É a maneira como você vai matar, a maneira como o sangue vai sair. Então, todos esses ritos são fundamentais e fazem parte de uma mesma coisa para o muçulmano. Para nós não é a mesma coisa. Nós separamos. Eu já disse, as normas, nós temos as normas jurídicas que têm preceito e têm sanção. As normas morais, elas são internas corpus, aprovação ou desaprovação de uma determinada conduta. As normas de trato social, que vamos nos dar a questão das regras de etiquetas, e a norma religiosa, que nos dá a noção de culpa. A noção de culpa é porque eu pequei, quem vai dar essa noção vão ser as normas religiosas. Mas nós distinguimos muito bem uma norma jurídica de uma norma religiosa, de uma norma moral ou de uma norma de etiqueta, uma regra de etiqueta. Eles não. Para eles é tudo a mesma coisa. Então, se o alimento é ritualizado, vocês conseguem imaginar o que vocês comeram hoje? Na hora do almoço? Demora para pensar, né? A gente, puxa, almocei isto, almocei aquilo. Pois é, nós nem prestamos muito atenção ao que nos alimentamos. Ali não. Esse é um ato importante, porque é um agradecimento a Deus. Por isso eles fazem a oração todas as vezes. Alguns de nós agradecemos o alimento que temos, mas não prestamos atenção exatamente ao alimento que temos. Muitos nem agradecem, né? Muitos nem agradecem. Então, é um fato interessante. Esse aspecto do muçulmano, que a Sharia vai incluir tudo que nós entendemos por lei, mais os rituais e detalhes da ética, da conduta social, é muito significativo. É muito significativo. A segunda diferença da Sharia com o que nós ocidentais entendemos por lei é que a Sharia não representa, em tese, uma legislação produzida pelo homem, como a legislação ocidental. E sim um sistema que provém diretamente da regulação divina. Foi Deus que ordenou que a Maomé que propagasse aquelas leis. Foi Deus, através do arcanjo Gabriel, que Maomé propagasse aquela lei. Opa! Então, é como se nós tivéssemos parado nos 10 mandamentos. Afinal de contas, Moisés, que também é um profeta, pois não é? Esses 10 mandamentos que ditavam as normas e conduta social dos hebreus, vai ser um detalhe interessante, é um aspecto interessante. Aqui, o Corão, ele vai ter essa verdade, que foi dada por Deus diretamente. Opa! Então, isso é um aspecto importante. Por quê? Porque se ela não é uma legislação produzida pelo homem, e sim uma legislação produzida por Deus, nós vamos ter aí uma terceira diferença. Que, para os muçulmanos,
a fonte de revelação da lei extinguiu-se com Maomé. A fonte de revelação extinguiu-se com Maomé, da lei. Então, nós vamos ter ali um caráter de imutabilidade da lei. Isso vai ser muito importante. Muito importante. A lei é o que está no livro. A lei é o que está no livro. A questão é que, se esta é a lei, esta é a vontade e feita através de Maomé, o fato de que eu interpretar de qualquer maneira diferente do que está escrito, eu seria um herege. Eu serei herege. Então, é muito comum no islamismo haver aqueles concursos para citação do Corão. O Corão é muito interessante, ele é em versos, ele é formado em versos. Eu tenho alguns exemplares, eu tenho 2 exemplares aqui, traduzidos, e, e ele ao você recitar o Corão, você produz um som, você vai produzir um som. Aquele, como se fosse aquele om, om, om. Mas ele tem um efeito nas pessoas. Ele vai produzir um efeito nas pessoas. Então, nós vamos ter competições, geralmente são crianças que ganham, porque elas decoram o Corão, sabem de cor, sabem as passagens, sabem de cor, mas a interpretação tende à literalidade. A literalidade, então, vai ser um aspecto importante. Eu não vou interpretar o que está escrito. O que está escrito é o que é. Não existe outro sentido. É diferente do Ocidente. Né? Nós vamos interpretar a lei. Nós vamos ter ali o sistema, o juiz é o livre convencimento do juiz. O juiz pode interpretar a lei de um jeito ou pode interpretar a lei do outro. Aqui não. Aqui não existe outra interpretação senão a interpretação do islamismo, né? Da vontade de Deus, que é uma coisa literal. Que é uma coisa literal. Então, o que significa isto? Significa que nesse sistema, vale a literalidade, nós vamos ter, em pleno século XX e século XXI, movimentos como o Talibã ou o Estado Islâmico, que pregam valores do século VII. Pregam valores do século VII. Então, nós temos ali... por quê? Porque, como eu não posso interpretar diferente, a modernidade passa a ser um conceito muito complexo. Nós vimos ali a questão recentemente, os muçulmanos da Europa, reunidos na Noruega, decidiram, já no começo do século XXI, que a mulher tem o mesmo direito que os animais. Como? Isso, para nós ocidentais, seria complexo. Há uma diferenciação entre o homem e a mulher na sociedade islâmica. Ela é cultural, é uma questão cultural. Eu sou contra, não é questão de ser contra ou a favor. É juízo de valor, nós impormos os nossos valores, é um problema complexo, é um problema complexo. Mas, então, nesse sistema, no sistema islâmico, o grande problema é a sua interpretação, que para no tempo. Claro que existem correntes mais modernas e ao longo do tempo e que acabam acarretando alguns aspectos de dissidência, né? Dos muçulmanos, 85% dos muçulmanos, eles são sunitas. Eles seguem as sunas. Eles seguem as sunas. Cerca de 10 a 13%
são xiitas. A questão, os seguidores de Ali, que tem, eles, por incrível que pareça, aqui no Ocidente nós colocamos, você é um xiita, quer ser radical, mas na verdade seria o contrário. E tem um segmento islâmico que nasce no Senegal, que tem um perfil mais místico, né? Vai ter um sistema mais místico, vai adotar alguns valores que acabam sendo bastante apresentam uma novidade, né, no sistema islâmico, mas a maior parte é sunita. A maior parte é sunita. Ela não é mística, ela é muito prática, e é uma sociedade que tem um primado interessante de igualdade de todos. Mas homem e mulher, mulher como uma mulher, ela vai ser igual. Mas a premissa é a igualdade de todos perante Deus. É diferente do sistema, por exemplo, hindu, que é o sistema de castas. Eles jamais admitiriam um sistema de castas. A ideia é que não existe alguém que seja acima do outro. Então, é um preceito interessante no islamismo. O problema é que ele, em muitos aspectos, ele parou no tempo. A sociedade se moderniza. Ela representava uma novidade enorme em relação ao arcaico cristianismo, que ele se perdia nesse debate de Santíssima e Indivisível Trindade, ele se perdia. O islamismo não. Ele simplificou de uma maneira fenomenal a fé, a crença. O problema é que quando morre Maomé, a verdade morreu com ele. Então, só pode ser aquela verdade presente no Corão. O que representava critérios complexos. Por exemplo, dentro da Sharia, eu coloquei aqui, vocês estão vendo aqui o exemplo, a mulher que trai o marido é apedrejada até a morte, com pedras nem grandes nem pequenas. Já o homem que trai a mulher, ele leva 20 chibatadas. Pô, mas isso é injusto, professor. Dos dois lados. Dos dois lados. O castigo corporal, que não é veja, não é natural do Islã, mas era colocado no cristianismo primitivo. Ele vai adaptar-se a essa questão e vai manter nessa questão. Pois é. Então, o que acontece? O que acontece? O islamismo vai se expandir de uma velocidade espantosa. Em menos de 100 anos, ele vai estar às portas da Europa. Vai conquistar a Espanha e só vai ser detido em 711 na Batalha de Poitiers por Carlos Martel. Uma expedição importante e isso salvou a Europa Ocidental. Pois é, mas esse expansionismo impressionante vai trazer novos ares com o domínio no cristianismo de Santo Agostinho. Nós vamos ter, embora ele não o Santo Agostinho, mas a igreja ela vai muito estar ancorada no platonismo. Não que os neoplatônicos seriam hereges no cristianismo, mas a base, as verdades de Platão, as concepções que Platão trabalhava, elas vão vão ter uma feição bastante peculiar a respeito do cristianismo em si. Nós devemos a descoberta de Aristóteles às traduções árabes. As traduções árabes. Então, as versões ligadas
a redescoberta de Aristóteles, você Alvicenas, Averroes, que eram árabes. Claro que lá mesmo onde eles eram árabes, na Espanha. Claro que havia os mais conservadores que não admitiam esse avanço. Não foi uma coisa assim tão tranquila. Mas o que aconteceu? Esse enorme avanço, com a morte de Maomé, nós vamos ter as dinastias, os Umíadas, vão avançar até que os Fatímidas vão ter várias são várias dinastias, até que o controle passa aos turcos otomanos. O sultão, ele passa a ser o líder da religião islâmica. O sultão dos otomanos, que o Império Otomano vai conquistar a Península Arábica, vai conquistar o norte da África, e ele vai ser um grande império. E ele começa a perder espaço para o Ocidente, e ele quer então se modernizar. O Império Otomano, para não perder espaço, mais espaço ainda, ele vai tentar se modernizar. Então, a Sharia ela vai ser delegada para as questões de direito de família. A Sharia vai ser delegada para as questões de direito de família. E o Império Otomano vai adotar as leis do Ocidente, principalmente o modelo francês. Então, vai incorporar o modelo francês, vai adotar um código civil, um código criminal, um código comercial, no modelo francês. Até aí está tudo tranquilo. Então, nós não teríamos um sistema islâmico que era apenas adotado no direito de família. O que mudou? Mudou o seguinte: no direito o Império Otomano ele fica do lado errado na Primeira Guerra Mundial e vai ser demolido, tá? Então vai ficar com uma área relativamente pequena do que era. Imaginem, compreendia todo o Oriente Médio, à exceção do Irã, né, da Pérsia. A exceção da Pérsia, a Pérsia, a partir de 1923, passa a ser chamada de Irã. Então, ela vai compreendia toda a Península Arábica e mais a Anatólia e parte da Europa. Ele é derrotado e vai ser desmembrado entre os vitoriosos da Primeira Guerra Mundial. E essa área vai ser entregue pela Liga das Nações à França e à Inglaterra, que vão administrar a Península Arábica sob forma de mandato. Então, é o mandato da Liga das Nações, mas o mandatário que vai atuar ali vai ser França e Inglaterra. A França vai ficar com a parte mais avançada, que vai ser a Síria, e que vai dividir para comportar os cristãos maronitas no Líbano e Síria. E os ingleses vão ficar com a outra parte, que é mais deserta, mas que tinha petróleo. Ok? Então, eles estão sob o jugo anglo-francês. E ao quererem se libertar desse jugo, uma sociedade que está sob o domínio de uma égide de um controle estrangeiro, ela vai se revoltar.
E ela vai tomar as armas, vai brigar por sua independência, vai adotar os valores que vão distingui-los das potências ocidentais. Então, nós notamos aí um recrudescimento da Sharia. Quando esses estados se tornam independentes, a Sharia ela vai estar presente novamente em toda a sociedade. Vai estar presente novamente em toda a sociedade. Então, tá bom, professor, mas o que isso significa para nós? A matéria não é história. A matéria é direito internacional privado. E estamos estudando o sistema jurídico. O que significa para nós essa questão? O sistema islâmico, ele trabalha na questão da literalidade. Então, aquela interpretação dos contratos, embora possa até pensar em teoria da imprevisão, ela tende a ser, os contratos têm que ser literais, ou seja, não é a interpretação das partes, vale o que está escrito. Então, é necessário você detalhar muito bem o contrato. Você tem que detalhar muito bem o contrato. Os contratos têm que ser detalhados. Quando você vai negociar com um árabe, ele vai discutir tudo, desde a questão do preço, é uma tradição, você vai brigar pelo preço, você vai até que chegue ao denominador comum, mas na feitura do contrato, o contrato tem que ser extremamente detalhado. O contrato tem que ser extremamente detalhado. Então, essa é uma diferença. Não há margem para interpretação. A questão é da literalidade. Claro, por quê? Porque eu não posso admitir outra interpretação do que aquela prevista no Corão. Isso vai fazer com que a sociedade ela crie parâmetros. Ela vai criar parâmetros e quando você for negociar, você tem que saber como você vai negociar. Como é que você vai negociar? Nas sociedades mais conservadoras, você vai ter que ser a presença do homem que vai falar. Nas sociedades mais liberais, o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, você tem pode negociar, a mulher pode encabeçar a negociação. Mas você tem que saber que na negociação o que vai ser discutido vai ser muito o preço e no detalhamento ela tem que ser muito claro de quem é responsável pelo quê. Então, os contratos que vocês vão fazer, eles são contratos muito mais detalhados, muito mais detalhados. Muito mais detalhados. Então, há uma diferença nesse contexto. Os contratos são muito mais detalhados. Por quê? Porque a sociedade vai ser formada dessa maneira. A sociedade vai ser dessa maneira. Então, no sistema islâmico, nós temos esse patamar. Ok. Então, nós sabemos que temos que detalhar, nós temos que trabalhar dentro dessa perspectiva, sem problemas. O quarto sistema é um sistema também original. O quarto sistema também é um sistema também original. Aqui só tem que dar uma corrigida. Também original. Primeiro, alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoal? Sem dúvidas? Sem perguntas? Sem dúvidas. Tá bom. Veja, eu estou falando de direito, mas também de história. Por que é importante? Nós temos com quem nós vamos negociar. Nós temos que saber com quem nós vamos negociar. Quem vai negociar? O outro lado, nós temos que saber o histórico. Claro, cada um vai ter sua peculiaridade, mas de maneira geral, para a gente poder tomar as devidas cautelas. Com quem nós vamos negociar. Então, estudar o perfil de quem do particular é uma coisa, mas da sociedade, do meio em que ele vive, vai ditar os seus valores e suas crenças. É exatamente por isso
que nós vamos ter o quarto sistema. O quarto sistema. O sistema japonês. O sistema japonês, ele vai ter vai ser diferente de todos os outros, tanto que vai ter um sistema próprio. O Japão é um conjunto de ilhas, são 4 grandes ilhas e milhares de pequenas ilhas. No extremo no extremo oriente, e que vão ter algumas peculiaridades. Historicamente, ele vai ser influenciado muito pelo budismo, que vai vir da China, mas ele vai ter também uma religião que lhe é própria, o shintoísmo, esse culto aos antepassados, coisa que os romanos tinham, os chamados deuses lares. Essa ideia dos deuses lares, esse culto aos antepassados, ela também vai estar presente no Japão. Vai ter um episódio da ida de mártires cristãos, São Francisco Xavier, por exemplo, vai ser um mártir cristão que vai tentar catequizar os japoneses. E a reação vai ser um massacre, quando o Japão o feudal ele está sob ameaça de influências estrangeiras. Nós vamos ter ali do clã Tokugawa, vai derrotar todos os outros e vai proibir o contato do Japão com o exterior, com uma única exceção. Uma feitoria holandesa em Nagasaki. Vocês assistiram aquele filme 47 Ronins? O Keanu Reeves está lá, em um dado momento, ele estava lá em Nagasaki, nessa feitoria holandesa. Por quê? Porque eles não queriam a influência dos católicos, porque os católicos tinham pregavam a evangelização, coisa que os holandeses não. Os holandeses só faziam negócio. Então, para eles era interessante a presença apenas dos holandeses, sem a presença da evangelização que tinha por parte principalmente dos jesuítas, que foram lá para o Japão. Então, o Tokugawa ele rompe, ele faz um isolamento do Japão para com o mundo. Mas ele não tira a característica japonesa. O chefe da religião, a figura do imperador, ela vai ser mantida. Ele é apenas o generalíssimo. Ele é o shogun. O shogun dos shoguns. E o shogun, o generalíssimo, ele vai ter sempre os samurais. Então, o código samurai vai ser muito desenvolvido nesse patamar. Nesse patamar, o código samurai ele é muito valorizado. Mas, embora a sociedade japonesa ela estivesse fechada para o mundo, não quer dizer com isso que ela não tenha um autoconhecimento. Todos praticamente sabem ler e escrever, então é uma sociedade não é analfabeta. Esse rompimento com o Ocidente não significou um fechamento em si mesmo, mas é a busca dos seus próprios valores e incentivar seus próprios valores e sua própria cultura. Isso vai ser um ponto muito importante. Este isolamento ele vai se encerrar quando a esquadra do Comodoro Perry força a entrada na Baía de Tóquio. E esses navios, os canhões japoneses nada puderam fazer.
Eles não tinham força para conseguir destruir essa flotilha que forçou a entrada na Baía de Tóquio. Aí, a sacada japonesa que foi muito interessante. Então, se não dá, nós temos que mudar para manter o que temos. Vejam, eu uso os filmes, mas claro que nós temos que usar com certas reservas, que aí tem liberdade, a liberdade literária do cinema é bastante grande. Mas você deve ter assistido aquele filme O Último dos Samurais, que no caso é Tom Cruise. Nada a ver. Mas o que eu quero discutir é esse ponto de transformação. Para que nós tivéssemos a transformação, o Japão se modernizasse, nós tínhamos que tirar o domínio do Shogun. Nós vamos ter, então, a Revolução Meiji, que vai restaurar o imperador sempre esteve presente, mas vai restaurar o papel do imperador. O papel do imperador. Essa Revolução Meiji, em 1867, vai acabar com o sistema dos samurais, do sistema do shogunato. E o Japão vai se modernizar de uma fórmula alucinante. Os japoneses vão ser enviados para o exterior, ficarem 5 anos lá, aprender as técnicas e vão voltar. Então, são várias levas de japoneses que vão fazer isto. Vão estudar no exterior e vão estudar e vão voltar para compartilhar o que aprenderam no exterior. E o Japão vai se modernizar a um ritmo acelerado. Também isso vai se traduzir na questão das leis. A primeira tentativa foi a pura e simples adoção do Código Civil francês. Não deu certo. Foi um fracasso total. Então, eles vão incorporar parte do sistema alemão. Eles vão ter um Código Civil baseado no sistema alemão, mas, ao mesmo tempo, eles vão manter as tradições. Então, nós temos no sistema japonês um sistema original. É um sistema codificado com os antecedentes jurisprudenciais. Então, mistura o sistema da Continental Law com o sistema da Common Law. Então, o sistema japonês vai coexistir com ambos. E o Japão ele vai se impor para o mundo, ele vai derrotar os chineses e vai conquistar Formosa, que é Taiwan, vai conquistar Formosa, a Ilha dos Pescadores, vai conquistar a Coreia, a guerra de 1895 com a China, ele vai se expandir, e em 1905 vai atacar os russos em Porto Arthur e vai derrotar os russos. Ele faz um ataque de surpresa, ele não usava a tática ocidental de fazer a declaração de guerra, ele simplesmente atacava. Aí os russos, para tentar se vingar, eles tiraram a frota do Mar Negro e vão cruzar todo o Mar Mediterrâneo, toda a costa da África, toda a costa da Ásia, quase um ano de viagem. Aliás, são passagens engraçadíssimas, trágicas, mas engraçadas. Por exemplo, eles, quando chegaram no Estreito de Gibraltar, que é controle inglês, eles pensaram que eram os japoneses e bombardearam Gibraltar. Os ingleses ficaram furiosos e não permitiram que os navios russos fossem abastecidos em qualquer porto inglês. Quem foi ajudar os russos foram os alemães.
Então, eles puderam usar as bases alemãs na África e na Ásia para poder fazer para mantimentos. Mas quando eles chegaram no Mar do Japão, eles vão pegar uma tempestade, tem um azar danado, pega uma violenta tempestade, e aí, quando estão se recuperando da tempestade, vem a frota japonesa e destrói a frota russa. Tanto que nós vamos ter a primeira Revolução Russa em 1905, por causa da derrota com o Japão. E a derrota de uma potência ocidental para outra potência não ocidental, ela dá aos japoneses uma força mística extraordinária. Ele acaba com a visão que os ocidentais eram invencíveis. E tem alguém do Oriente que pode derrotar o ocidental. Então, é um fato histórico extraordinário. O Japão vai se aliar a Entente Cordiale na Primeira Guerra Mundial e vai se beneficiar por isso. Vai ocupar as possessões alemãs no Pacífico. Então, nós vamos ter ali Nauru, vamos ter ali uma série uma série de lugares, uma série de lugares. Só uma observação, a Daiane pode disponibilizar os slides. Eu já mandei, Daiane, em Word. Vocês têm esse material em Word. Tá? Esse material já é igualzinho que eu mandei. Então, esse material é em Word. E essa aula aqui também vai ser gravada. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte. Então, parte ali vocês veem na Nova Guiné, né? Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses estão na Nova Guiné. Pois é, eles receberam uma parte da Nova Guiné e também as Ilhas Salomão, que eram da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e eles vão receber como mandato depois da Primeira Guerra Mundial. Então, passa a ser possessão japonesa. Então, por isso que o Japão vai estar ali na Nova Guiné. Muito interessante e significativo isto. Ok. O Japão perde a Segunda Guerra Mundial. Ele vai perder a Segunda Guerra Mundial. E vai ser ocupado pela primeira vez por forças americanas. Os americanos presentes vão... Primeiro, eles queriam acabar com o imperador, mas não conseguiram, porque o imperador ele simboliza a própria nação japonesa. Então, o Hirohito era muito importante. Ali, ele que assinou a rendição incondicional. Realmente é um papel todo especial do Hirohito. Pois é. O que acontece? Sob a égide americana, o Japão ele vai ser ocupado. Então, até hoje, os americanos têm 20 mil soldados no Japão, mas a legislação japonesa ela vai incorporar conceitos agora dos Estados Unidos. Então, o conceito de empresa dos Estados Unidos, os grandes trusts, vão ser incorporados dentro do contexto japonês. Então, a ideia de debêntures, ações, esse sistema todo, ele vai ser influência americana. O toyotismo, né, que vai dar origem mais tarde ao toyotismo, mas a estrutura da sociedade comercial japonesa, ela vai se basear na estrutura americana. O Código Civil japonês é baseado no Código Civil alemão, mas ele também vai preservar a questão dos precedentes jurisprudenciais. Então, quando você for negociar com o Japão, os negócios com o Japão, o que leva em conta, o que nos interessa aqui, afinal de contas, como é que é montada essa sociedade, ela sempre foi muito ciente das tradições. Então, as preliminares
a negociação, as preliminares, elas são fundamentais. As preliminares serão fundamentais. Então, então quando começa, eu vou fazer um contrato com você. A questão das preliminares, a negociação do contrato, é mais importante do que o contrato em si. O contrato em si apenas vai retratar o que foi negociado antes. Que o japonês já sabe de antemão o que ele quer. Já sabe de antemão o que ele quer. Então, ele joga com... É um jogo de paciência, é um jogo de muita cautela que você tem que ter com os japoneses. Eu posso dizer de cadeira que as negociações que eu fiz ao longo da minha vida com o Japão, com os japoneses, foram as mais difíceis. Foram as mais difíceis e onde eu perdi mais. Eu ganhei, mas eles são muito interessantes nesse tipo de embate. Então, as preliminares são importantes. As preliminares são importantes. Eles valorizam mais as preliminares do que os outros sistemas. Por quê? Porque isso tem a questão das tradições. A mesma coisa, questão, um homem branco. Eles gostam muito de sauna. Mas é de mau tom um homem branco tomar sauna antes deles. Por causa do tipo de alimentos que eles têm, eles não suportam o cheiro que o homem branco deixa na sauna. É um fato pitoresco. Então, isso é de mau tom. Porque há toda uma negociação, há toda uma cerimônia. Você nunca sabe o que eles estão pensando, mas você tem a certeza. Eles já sabem o que eles querem. Eles estão apostando na nossa pressa. Na nossa pressa. Tem até um filme com o Sean Connery que trabalha exatamente a um crime de uma corporação japonesa nos Estados Unidos e a estrutura desta negociação, o respeito à tradição, eles são mais importantes do que o próprio fato. É muito interessante. Então, quando você vai negociar com eles, vocês têm que ter esse tipo de cautela. Claro, fica mais difícil. O contrato ele vai espelhar pura e simplesmente o que foi negociado previamente. Então, a negociação ela tem um valor maior. Então, a simples letra do tratado, ela apenas vai espelhar o que as partes queriam antes. O que as partes queriam antes, e não as consequências. A consequência como acontece quando a gente faz aqui no Ocidente, nós fazemos o contrato, e se houver um problema de interpretação, vamos ver a intenção das partes, etc. Qual que era a questão. Lá não, porque não precisa isso. Previamente já foram acordadas as questões que eles consideram principais. Então, é um sistema interessante de vocês negociarem com o sistema, esse sistema japonês. Por quê? Porque é uma característica do tipo da sociedade em que vive. Então, eles são frutos dessa sociedade. São frutos dessa sociedade. O que é muito interessante, vejam, eu estou trabalhando com vocês, estou trabalhando direito. O direito é só privado, os sistemas jurídicos. Mas eu estou explicando os sistemas jurídicos através da história do povo, através dos costumes. Então, passa a ser uma coisa natural. Passa a ser uma coisa natural. A definição do sistema, do modo de pensar, isso acaba influenciando em muito os sistemas jurídicos. Os sistemas jurídicos. Pois é. E ao lado do sistema japonês, nós temos mais um, mas que vai ser objeto de nossa análise na próxima aula. Pessoal, perguntas? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Nenhuma dúvida, está interessante? Eu falei de história aqui, mas é direito. Eu contei história aqui, são algumas questões ligadas à história. Mas tranquilo, prof. Tranquilo, bem interessante, bem interessante. Então, claro, isso aqui são alguns aspectos que nós... O que vocês têm é isso aqui, o que está no site, no slide.
Mas tem mais a minha explicação, né? Eu vou disponibilizar também esta aula para que vocês tenham acesso depois. Tá? Ok? Pessoal, eu também devo passar para vocês amanhã que começa o Congresso de Direito Nacional. Então, para que vocês, se vocês quiserem entrar, para assistir algumas palestras. Eu só passei para vocês o dado geral, mas vou passar para vocês, eu devo receber ainda hoje, ou recebo amanhã, para que vocês tenham acesso a algumas das palestras. Ok? Pessoal, primeiro, uma satisfação em estar mais uma vez aqui. E daí nos encontramos na quinta-feira. Lembrando, na quinta-feira vamos começar um pouco mais cedo. Tá? Então, 8h40, tá bom? Beleza. Tá bom? Ok? Pessoal, um forte abraço para vocês. Tenham uma excelente semana aí. Tá bom? Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, então. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, prof. Obrigada, valeu. Imagine. Lembrando que todas as aulas já estão gravadas, você tem acesso lá no Moodle. Tá? Tchau, tchau. Tchau.